Resumindo, o que é o Marco Civil da internet, qual foi o objetivo dele quando vocês fizeram em 2016? Boa tarde, Emílio. Eu odeio corrigi-lo, Emílio, mas na verdade o Marco Civil é de 2014. É 14? É, 14. Então, o Marco Civil entrou em vigor em 2014 e ele colocou direitos e deveres dos usuários, das plataformas, né? Tentou regulamentar de alguma organizar forma a internet no Brasil. Exatamente. Que falavam, terra sem lei. Então. É 14, então. 14. Tá. Isso. Colocou, por exemplo, o prazo que as plataformas devem armazenar os dados sobre o usuário, colocou sobre responsabilidade das plataformas, colocou sobre neutralidade da rede. Foram previsões importantes para a população. E ele colocou, à época, né, o legislador, no artigo 19, o principal ponto do debate que a gente vai chegar hoje no decreto da semana passada do Lula. Esse 19 que foi para o Supremo. Exatamente. Então, lá em 2014, no artigo 19, nós colocamos como regra geral no país que a plataforma rede social não seria responsabilizada sobre o conteúdo que o seu usuário publica. Que é o que a gente assina. Que é o que tem no termo de uso. O agree. Exatamente. Tá. Tinha a situação gerava responsabilidade quando havia uma decisão judicial que era encaminhada à plataforma determinando uma remoção e ela descumpria. Era isso que dizia o artigo 19. Ou seja, aconteceu alguma coisa. Isso. Sim. Se você publicou algo de mim, isso. Doutor Dúrcio e Emílio, eu entro na justiça, o juiz fala, olha, remove isso aqui. Aí ela entrava lá pro Facebook ou para e o cara tinha que tirar do ar. Se não removesse, por essa omissão depois da decisão judicial, aí sim tinha a responsabilidade da plataforma. O que significa isso? Que significa que ela poderia pagar uma indenização para a vítima daquele conteúdo. Então, não só o autor, mas a plataforma também seria responsabilizada. Então, a regra geral era depender da decisão judicial. Tem algum caso importante disso que aconteceu? Como assim? De descumprimento? Não. Da internet ter que pagar a indenização para alguma pessoa, algum caso que seja público? Ah, muitas vezes, Emílio. Qual foi, assim, o mais conhecido? Olha, os mais conhecidos são as decisões, por exemplo, do Supremo, quando o ministro Alexandre de Moraes mandou remover perfis do Twitter, à época, e a plataforma bateu o pé e não removeu. As multas chegaram, inclusive, em 4 milhões de reais, que à época, quando o Twitter foi banido do país, saiu, tirou o escritório, ele mandou a Starlink pagar. Lembra disso? Entendi. Aquilo era o Marco Civil, é o que está na legislação. Aquilo era multa por descumprimento de decisão judicial, por exemplo. Aquela multa de 4 milhões foi exatamente isso. Que aí quem pagou foi a Starlink, porque o ministro entendeu que era do mesmo grupo econômico, etc. Então esse foi um exemplo de uma multa por causa do artigo 19, foi um valor muito alto contra uma plataforma que ficou muito conhecido. Boa. Tá. Então, esta era a regra geral. O que aconteceu com o passar do tempo? A sociedade realmente cobrou um pouco de mudança, porque como a regra era sempre a plataforma esperar a decisão judicial, esperava-se que a plataforma, nas denúncias daquilo que era claramente ilegal, ela removesse. Tá? Então, você denunciou, por exemplo, um conteúdo que está induzindo ao suicídio. Você espera que a plataforma remova, porque aquilo é óbvio, é claro, é transparente. Só que em muitos casos, os grandes exemplos são que a plataforma não agia. E aí a interpretação foi que o artigo 19 era uma defesa das plataformas a não agir e esperar a decisão judicial. Então, a sociedade chegou a uma conclusão, eu digo sociedade mundo, de que isso teria que mudar. E aí nós tivemos debates aqui sobre quais seriam as possíveis mudanças. Isso foi judicializado, o artigo 19, e chegou no Supremo, para debater a constitucionalidade ou não do artigo 19. Quando o Supremo foi julgar, nós alertamos, lembra desse debate? Lembro. Falei, olha, o ideal é que o Supremo coloque crimes ou condutas que são manifestamente ilícitas. Aquilo que você bate o olho e fala, isso aqui nunca deveria estar na rede, mas está. Deveria ter removido, não removeu, tem responsabilidade. O que fez o Supremo? Ele saiu do 8 e foi para o 80. Ele saiu da proteção total à plataforma e colocou toda a responsabilidade nas costas da plataforma, mudando o artigo 19 para dizer que não depende mais de decisão judicial descumprida, e que agora qualquer um que notificasse a plataforma e fosse vítima daquele conteúdo e a plataforma não agisse, ela poderia ser responsabilizada. Que é impossível, né? Como assim? Aí é impossível a plataforma ter... Agir tudo. Sim. Porque são milhões de pessoas. Né? De ação judicial fica uma coisa complexa. Quem que vai definir agora, então? Então, vamos chegar. Então, o Supremo vem ano passado e fala assim, artigo 19 agora é assim, qualquer ato ilícito, tirou só crimes contra a honra, então só excluiu crimes contra a honra, então qualquer ato ilícito praticado na rede, basta que a vítima denuncie, dizendo isso é ilegal,
plataforma remova, e se ela não remover, poderia ser responsabilizada. Tá? Então o Supremo saiu da ordem judicial e foi para qualquer ato ilícito com denúncia. A gente criticou isso bastante pela subjetividade, né? Alguém pode olhar aquilo e achar que é ilícito, outro não, etc. É a plataforma hoje que tem que fazer isso. Mas até então, mesmo o Supremo exagerando, errando, etc., qual era a nossa segurança, Emílio? A segurança era que qual seria o órgão que avaliaria esse erro da plataforma depois da... Sim. O Poder Judiciário. Porque, voltando ao nosso exemplo, você me xinga na internet, eu denuncio na plataforma e falo, o Emílio está aqui, por exemplo, praticando perseguição, crime de perseguição. Várias vezes você está lá publicando sobre mim, tá? Virou um stalker. A plataforma vem e fala para mim, não, eu analisei o conteúdo e não acho que seja crime, não acho que tem ilícito. Eu vou e movo uma ação judicial, dizendo que eu notifiquei, a plataforma não removeu e o conteúdo é ilegal. E um juiz ia analisar se a plataforma errou ou não, se a rede social errou, e tem que pagar indenização para mim. Não só você, como a plataforma. Então, a gente tinha a segurança de que sempre o juiz, aos olhos... O juiz ia decidir a bagaça. Exatamente. Como é tudo, né? Como é tudo. Como é a justiça, pô. Aí, o que aconteceu com o decreto, que é o que preocupa bastante. O que vem de novo? Então, nós temos o Marco Civil, o artigo 19, antes que protegia as plataformas, foi mudado pelo Supremo. Em 2020, entrou no Brasil em vigor a Lei Geral de Proteção de Dados. Eu vou fazer o link para o pessoal entender. A LGPD criou um órgão no país novo, vinculado ao Ministério da Justiça, que é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, a ANPD. O que tinha que fazer a ANPD em 2020? Verificar se as empresas estavam respeitando a Lei Geral de Proteção de Dados e multar, se não estivesse. Só sobre dados pessoais, era a obrigação da ANPD. Ano passado, depois do julgamento do Supremo, também teve o vídeo do Felca. E do vídeo do Felca surgiu a lei, o ECA Digital. Né? Sim. A Lei Felca. A Lei Felca vem e muda o nome da Autoridade Nacional de Proteção de Dados para Agência Nacional de Proteção de Dados e fala, você, a ANPD, ao invés de só analisar a aplicação da LGPD, você vai ver a LGPD e também vai ver a Lei Felca, o ECA Digital. Então você tem que agora analisar o cumprimento de duas leis. Vem o decreto na semana passada, num evento que fala sobre 100 anos do combate ao feminicídio. Não tem nada a ver com questões de regulação e plataforma em geral, né? É um tema totalmente distinto. E, por decreto, o presidente Lula determina que agora a mesma ANPD, a Agência Nacional de Proteção de Dados, também tem que fiscalizar a aplicação do Marco Civil da Internet. E o Marco Civil da Internet, recentemente foi mudado pelo Supremo, a dizer que se ela não remover um conteúdo que teve uma denúncia prévia, né, uma notificação, uma denúncia prévia, ela pode ser responsabilizada. Então, o governo federal, com esse decreto, ele tira aquela história do sempre o Poder Judiciário analisar por final. E ele determina. E coloca um órgão vinculado... Um órgão governamental. Um órgão do Poder Executivo vinculado ao governo pelo Ministério da Justiça a analisar se o Marco Civil está sendo aplicado. Ou seja, o órgão poderá analisar e falar assim, não, aqui esse conteúdo, por exemplo, era fake news, era ilícito e você não removeu, multa. E começar a multar essas plataformas por uma interpretação do órgão para saber se foi cumprido ou não aquele novo artigo 19 e qual é o meu medo, qual é o receio dos especialistas com relação a essa nova previsão. Quando antes a omissão da plataforma sempre demandava uma ação judicial, você esperava o devido processo legal, todos os graus de recurso, para um juiz olhar e falar, realmente, plataforma, você foi omisso, o conteúdo era claro. Você tinha como recorrer. Você tinha como agir. Não é uma decisão, não é atolá que fala assim e acabou. Agora, além da possibilidade do processo judicial, tem uma segunda via, que é qualquer um ir até a ANPD, a Agência Nacional de Proteção de Dados, e falar, este conteúdo é criminoso, eu avisei a plataforma, ela não removeu, então ela foi omissa, vocês têm que multar. Qualquer pessoa? Qualquer um pode denunciar. A ANPD é um órgão que recebe denúncia. Mas quem que vai denunciar? Mas o que você está falando é que é um órgão governamental. Vinculado, ou seja, no ano eleitoral, eles que vão definir exatamente as postagens. O ministro da Justiça. Não, eu sei, mas o que acontece? Então, assim, o timing ele é muito favorável, né, para uma coisa que a gente sabe que acontece, a censura ou o benefício, né, para engajamento só para um lado. Como é que funciona para a gente fazer os freios e contrapesos? Então, a expectativa era exatamente isso não acontecer, porque
não dá pra gente cravar dizendo a NPD vai fazer isso, a NPD vai censurar. Mas ela, por ser um órgão que não é um órgão da justiça e não é um órgão imparcial, porque é um órgão de governo, que respeita, inclusive, pressões do próprio governo. Interesses pessoais. Interesses de determinadas figuras, que hoje é um, amanhã é outro governo. Não importa nem o governo, mas importa. Ele poderá analisar e falar, opa, não, aqui realmente eu vi omissão. Vocês deveriam ter, tá aqui multa. Se eles começarem a aplicar multa, sabe o que a plataforma vai fazer? Vai embora. Pensa que você é a plataforma, tá? Lógico. Você recebe milhões de denúncias por dia e até então você fala, não, eu vou analisar e o que eu acho que não é criminoso eu vou manter no ar. Vou pagar para ver. E eu vou esperar as ações judiciais, que um juiz vai ser muito honesto ao analisar, imparcial e vai me absolver. Agora, se você é plataforma e fala, não, eu vou continuar a agir assim, vou receber as denúncias e o que eu acho que está certo, eu vou manter no ar, você corre o risco de um órgão administrativo, que é a NPD, criar processos administrativos por denúncia de qualquer um e falar, eu, numa análise administrativa, acho que você errou, multa em você. Multa de milhões de reais, estamos falando. Então, provavelmente, além da possibilidade da NPD se agir de maneira parcial e ilícita, conseguir monitorar conteúdo e fazer com que as plataformas removam e realmente interfiram na liberdade de expressão, vai calhar numa autocensura da plataforma, né? Na verdade, não seria autocensura, porque a plataforma vai nos censurar. Porque imagina, você denuncia, você publica, alguém, um partido opositor, alguém que não gosta de você, um concorrente, faz um bot a te denunciar de maneira automatizada, a plataforma olha, puxa, muitas denúncias sobre essa publicação do Daniel. Melhor remover. Melhor ele chorar do que eu pagar a multa.